Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 28, assim diz a palavra do Senhor. Leiamos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Disse, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A igreja pode assentar-se. Observando o livro de Gênesis, capítulo 1, versos de 26 a 28, nós temos o relato da criação do primeiro casal, os quais todos nós somos descendentes e somos filhos. E é curioso que a palavra do Senhor, nesse texto, ela sempre me inquietou muito, porque nós temos a criação do homem, a criação da mulher, a missão do casal. Em Gênesis 2 se dará mais detalhes sobre como Adão foi formado, como Eva foi formada, e já no capítulo 3 nós temos o relato do que, gente? Da queda. E quando você lê a forma como Deus criou Adão, como Deus formou Eva, e ato contínuo você tem no outro capítulo a queda, eu confesso a vocês que eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha nessa sequência. Porque pensa comigo, se em sendo na tradição cristã, a serpente, ela é denominada como utilizada por Satanás, não é isso? Perfeito. Se Satanás queria a queda da humanidade, por que não esperou haver humanidade? Basta pensar. Você imagine Adão e Eva vivendo, procriando, nascendo filhos, e filhos nascendo mais filhos, e se passassem pelo menos aí 1 milênio, e você teria a terra toda povoada com um diferencial. A terra seria o quê? Perfeita, não é isso? E você teria durante 1000 anos, por exemplo, toda a tarde, a presença de quem? De Deus. E Deus conversa com Adão, conversa com Eva, daqui a pouco conversa com o filho de Adão e Eva, aí vem outro filho, aí vem uma filha, uma outra filha, vem outro filho, aqueles irmãos, eles se unem, nasce também então o primeiro neto do casal, e depois de séculos, você tem a terra toda povoada, tendo como programa vespertino o quê? A descida de papai. Porque o nosso Pai maior sempre se reúne conosco para conversar. Ora, mas com uma população gigantesca, talvez o Pai, como é onipresente, estivesse toda a tarde em todos os lugares ao mesmo tempo. De tal modo que não iam se reunir centenas de pessoas para se sentirem mais próximas de Deus. Ele se manifestaria, como ele sempre gosta, desde Êxodo, e a gente vê depois nos evangelhos, em grupos de 50, sentados de 2 em 2. E imagine essa rotina perpetuando-se durante anos, e aí sim, vem a serpente, e diria para qualquer criança: está vendo essa frutinha aqui? Come. E esse, ao comer, poderia dar para outro,
e dar para outro, e oferecer o fruto para outro, e outro come também, e começa a chegar de roupa. Por que você está usando isso? Isso aqui é porque agora eu estou percebendo que eu estou nu. Mas o que é nudez? Só se você comer isso aqui você vai saber. E aí aquele que comeu, de repente possui uma mulher, ou a mulher que comeu possui um homem, e nasce, é gerado uma criança já com o pecado inoculado. E aí, de repente, quando Deus viesse à tarde, a sua criação mudou. E não sabemos a velocidade com que o pecado se proliferaria, mas você imagine ao chegar da tarde, e Deus se apresentando para os seus filhos, você ter toda a humanidade escondida, e se aproximando com folhas, dizendo o quê? Não fui eu, foi ele. E o outro diz, foi ele. E o outro diz, foi ela. E ela diz, foi aquele. E você tem a humanidade toda bagunçada, um apontando para o outro. Para mim, sempre me pareceu muito mais vingativo um quadro desse. Mas não. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. No ato seguinte, já está Satanás ali, literalmente para infernizar. Por que o diabo parece, pensando dessa forma, que ele correu com a queda do homem e da mulher? Por que não esperar? Seria muito mais significativo. 500 milhões de pessoas pecadoras numa tacada só. Por que essa pressa? Por que não esperar 1000 anos e a humanidade ter 1 bilhão de pessoas já pecadores num estalo só? E uma coisa que é mais curiosa é que Satanás, ele se apresenta à mulher. E às vezes eu ficava pensando, talvez fosse mais fácil enrolar o homem. Talvez ao homem não tivesse nem que ter diálogo. Bastava oferecer uma novidade em forma alimentícia, com aquele fruto ali cortado no meio. Ia comer na hora. Ia olhar e ia pensar assim, fumaça saindo de comida? Como assim? Isso é novo. Você misturou várias coisas diferentes e tem um gosto diferente. Aí Satanás, se chama tempero. Olha só. Esses pedacinhos aqui, é aquela frutinha que não era para comer, mas olha só que coisa linda. Desperdiçar isso ninguém pode. E ele comeria. Mas com Eva tem um diálogo de uma virulência que diz, não é que Deus falou que não era para comer, é que se você comer, você vai conhecer o bem e mal, igual a ele. Você será como Deus. Ele traz a oportunidade e apresenta algo de forma tão desesperada, seja como Deus, basta comer. E ela come. Oferece a Adão, que provavelmente estava ao lado e mudo, e come. Por que não oferecer ao homem? Sempre me pareceu um requinte de crueldade oferecer primeiro à mulher, mas nunca tinha atinado por quê. Porque se o pecado é para entrar no mundo por alguém, não ia fazer diferença entre homem e mulher, faria? E com homem, muito mais fácil. Mas você vê que a questão de Satanás parece que é brusca e parece que olha para a mulher. E aí me atento a uma grande questão que resolve essa charada. Nunca tinha parado para pensar, mas qual é até hoje o maior desejo de Satanás? Você consegue imaginar qual que é? As pessoas dizem que os presbiterianos falam um pouco do diabo, né? E aí no dia de hoje, nós perguntamos logo se você sabe qual o maior desejo do diabo. A gente sai de não citar para estudo de caso. Qual o maior desejo do diabo? Quando você olha na história, o que o diabo mais quer? Você sabe? Quer o quê?
Que desobedeçamos a? De que forma? Quais foram os desígnios dele? Oi? Não, porque nessa época ainda não tinha palavra. Qual o maior desejo de Satanás? Por quê? E o diabo queria o quê? Por quê? Qual o desejo dele? O que ele ganha desvirtuando a criação? Não, não precisa. Se você é mau, você quer mais mal? Não, você já é mau. Qual o maior desejo do diabo? Nós estamos no Gênesis. Vamos para o futuro, onde você tem, ainda na tradição cristã, que haverá uma figura que vai enganar toda a humanidade, que se chamará ou terá o nome de Anticristo. Não é isso? Onde também no texto lá em Timóteo, Paulo diz que já há o Anticristo. Mas perfeito, vamos pegar a figura dos filmes A Profecia. Um indivíduo só que vai seduzir as nações, papapá. O Anticristo não se encontra descrito no livro do Apocalipse, tá? Mas vamos pegar essa figura. O Anticristo, ele é uma metáfora, ele é um similar, ele é um genérico, ele busca imitar quem? Quem? Seria tipo Jesus, não é isso? Se Deus é pai, Jesus é o filho. Se Satanás fosse pai, o Anticristo seria como se fosse o filho, não é isso? Por que ele imita Deus? Oi? Porque ele quer ser Deus? Não, lá em Êxodo diz, em Ezequiel 28, diz que ele queria ser semelhante, não queria ser maior ou igual, só próximo. Igual a Deus, ele sabe que não tem como ser. Não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. O que Satanás não pode fazer, gente? Se ele imita Deus, é porque ele não pode o quê? Oi? Eu só imito. Se eu imito, é porque eu não tenho a capacidade de quem falou? Criar. Me diga uma coisa que Satanás criou. Nada. O mal, ele não é frutífero. O mal, ele não gera vida. O mal, ele não gera nada. O mal, ele imita. O mal, ele corrompe. Mas o mal não cria. E aí, meu querido, você consegue entender por que tão logo Deus cria homem e mulher, Satanás então se desespera, se concentra, se chafunda em um total desejo de exterminar a criação. Sabe por quê? Como bem falou meu amigo aqui na frente, olha a missão. E Deus os abençoou, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28 agora de Gênesis 1. E Deus os abençoou e lhes disse, sede o quê? Qual é a primeira ordem de Deus? É sede o quê? No original, parar. Sede criativos, sejam frutíferos. Depois é que Deus diz, sede fecundos, sede parar, sede criativos, sede frutíferos. E depois ele diz, multiplicai-vos. Em outras palavras, ele designa homem e mulher, duas naturezas que Satanás não tem. Vocês serão criadores e serão geradores de vida. Ah, meu amigo. Aí, meu amigo. Eu era a estrela da manhã. Eu queria ser semelhante a Deus. Eu sou jogado da minha realeza.
Eu sou levado junto, como diz a tradição cristã, 1/3 daqueles que eram junto comigo fomos dissidentes. E estamos presos a uma realidade. E aí Deus começa tudo de novo, mas criando uma coisa chamada homem e outra coisa chamada mulher, dando-lhes identidade própria. E diz que estes sim, vulneráveis, fracos, mortais, podem fazer o quê? Serem frutíferos e podem gerar vida. Isso não. Não! Outro no meu lugar, talvez, mas fazer o que eu não posso fazer, nunca. E o que ele faz? Qual é a tentação dele para Eva e para Adão? Se vocês comerem isso, vocês serão iguais a ele, mas não serão o que vocês têm que fazer, criadores e geradores de vida. Para corromper o que Deus criou, basta desdizer o que Deus disse. Criou homem e mulher para serem frutíferos e se multiplicar. E Satanás oferece a eles o quê? A divindade em troca da esterilidade. Parar, criar, gerar. Criar e gerar vida, deixar a sua marca, seu legado. Qual o maior legado que um homem, uma mulher tem? Ou nos dias de hoje, qual o maior legado que uma mulher, mesmo que não queira estar junto de homem, pode ter? Qual que é? Outra pessoa, com o seu código genético, com a sua assinatura. E ainda que seja estéril no seu ventre, mas ao tomar uma criança para si, esta criança adquire a sua consciência. De tal modo que esta criança, sempre que falar de sua vida, terá que fazer uma referência a quem? A mãe. Quer aquela que gerou nas entranhas, quer aquela que tomou para si. Moisés sempre teve que se referir à filha de Faraó. Queridos, criar é gerar vida, criar é deixar sua marca, seu legado. Mesmo que você adote, naquela criança, naquela pessoa estarão as suas memórias. Literalmente ela adota e assume seus traços. Satanás não é frutífero, não é criador e não pode fazer o que talvez fosse seu maior sonho: multiplicar-se. Ele só corrompe o que Deus faz, mas ele de si não consegue fazer nada novo. E não há criatividade em Satanás nenhuma, porque todos os seus passos já estão até descritos como ocorrerão, e ele não pode alterar. Dificuldade nossa hoje: homem e mulher foram chamados à realidade, à existência, para serem frutíferos, para serem criadores, para serem fecundos e também para se multiplicar, para que dessa criatividade, dessa criação, possa haver uma outra pessoa. E nós temos a nossa sociedade profundamente corrompida, endemoninhada, satanizada, infernalizada, que diz o que para você, minha irmã, mulher, em idade ainda de multiplicação e de fecundidade? O que Satanás diz para você? Você não precisa de homem para nada. Aí você se mata de trabalhar para deixar rico teu patrão, que é homem. Você não constitui família, mas a tua patroa, empoderada, ela tem lá sua penca de filhos e tem um homem. E sabe o que eles dizem para você? Não dependa de homem para nada. E sabe o que alguns dizem agora para os homens? Não dependa de mulher também para nada. É a mesma coisa que Satanás dizer: seja como Deus. E esqueça por que Deus te criou. Seja como Deus e não deixe herança nenhuma. Seja como Deus e não perpetue sua consciência à frente. Seja como Deus e declare sua independência. Seja como Deus e negue
o para que você também foi criado. Basta dizer que você não depende de homem mais para nada. Basta dizer que você não depende de mulher para nada. E passe a sua vida inteira deixando rico aqueles que dizem isso para você, mas vivem na tradição e no conservadorismo de terem suas famílias, seus clãs, suas posses, seus descendentes e deixar tudo no nome daqueles que geraram ou que adotaram. Em contrapartida, somente o fazem porque obedeceram seus pais e os pais obedeceram seus avós. São famílias de tradições milenares. E para nós o que eles dizem? Seja só. Seja como Deus. Deus não precisa de ninguém. Você também não precisa de ninguém. O mal só pode ter obras. E é curioso que o amor, ele só pode ter frutos. 1 João 3:21 e Gálatas 5. Por isso que Deus diz em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede frutíferos, sede fecundos. É uma frutificação que não tem apenas a ver com o ventre. E ato contínuo ele diz: multiplicai-vos, sejam mais do que 2, encham essa terra, dominem tudo. E hoje nós estamos aí, como seres humanos, dando bom dia à planta, dando boa tarde a animais e vivendo pior do que amebas. A palavra do Senhor, ela é muito curiosa. A meta de Satanás é nos desfigurar. E o mais difícil ainda é que nós estamos em uma sociedade onde a mulher, ela parece que forçada pela cultura vigente a não ser uma pessoa frutífera no sentido de sua criatividade. Hoje parece que ela é forçada a adotar a amargura como sua identidade e, ao mesmo tempo, reforçar de que ela não precisa de ninguém. Se sua avó não precisasse de homem para nada, tu nem existia. E tu está aqui nessa manhã. Que mundo é esse que diz que homem não precisa de mulher para nada? Que mundo é esse que ensina para nós que mulher não precisa de homem para nada? Quem ganha com isso? Você não é. E ato contínuo, que coisa interessante. A vida, ela é cíclica. Hoje, aqueles que estão em idade de multiplicar-se, daqui a 50 anos, estarão idosos. Quem vai cuidar de você? E talvez você diga: ah, mas eu conheço muita gente que tem idade, que teve filhos e os filhos não cuidam. É verdade. Mas também tem muita gente que teve filho e que o filho cuida, não é verdade? Então é 50%, ou vai cuidar ou não vai, não é? Mas se você não teve filhos, o que acontece? É 100% que tu tem que arrumar alguém. E você nunca será citado. Porque quando você morrer, sabe o que vai acontecer? Você deixará de existir, não apenas o seu corpo, mas toda a sua memória. Porque quem terá interesse em dizer que você existiu? Se essa rua não se chamasse Conde Bonfim, você saberia que existiu alguém assim? Hein? Se nós não enchêssemos a igreja com um monte de placas, com o nome de pessoas que passaram e fizeram história nessa igreja, você conheceria algum? Hein? Você acha que se você vive esse mote de ser como Deus, não depender de ninguém, alguém vai se lembrar de você quando você morrer? O maior legado que você pode deixar é alguém que diga que um dia você existiu. Quer tenha sido produzido das suas entranhas,
que tenha sido assumido por você e você tenha dito: a partir de hoje teu nome é fulano, teu nome é fulana, teu sobrenome é ciclano, é beltrana, e eu te tenho como meu filho e minha filha, e você me terá como sua mãe ou como seu pai. E essa criança diz o quê? Estou com fome. Igreja, parar, sede fecundos no original, é seja frutífero. E nós temos aqui nesta igreja 3 exemplos de mulheres frutíferas, cada uma a seu modo. No ano passado, nós tivemos a nossa querida irmã, e agora podemos citar porque ela tornou público, nossa querida irmã Daniele, filha do nosso presbítero Haroldo e da Carmen, que com alguns meses de gestação, recebeu a notícia de que a criança ali no ventre tinha uma síndrome muito característica e de que não iria viver. E começou aquela saga dentro dela o tempo todo, porque todos os médicos disseram o quê? Tem que interromper a gestação. E aí começa a discussão ética. Deus é o criador da vida, foi Deus que permitiu, e agora o que a gente faz? A medicina diz isso, e a medicina não está errada, ela está certa, mas o que a gente faz? Nós somos crentes, nós somos evangélicos, será que é pecado? Será que não é pecado? O que Deus quer, o que Deus não quer? Ao ponto que ela tomou uma decisão, que se foi Deus que deu, era Deus que iria tirar, e não ela. E aí nasceu um bebezinho lindo, maravilhoso, que no dia seguinte ao nascimento, no mesmo dia do nascimento, os médicos disseram que talvez aquela vida não ia permanecer. E no dia seguinte, ela me liga e diz: pastor, eu quero batizar o meu filho. O senhor pode fazer esse batizado? Eu falei: minha filha, sempre. Só é necessário saber como vamos fazer isso na incubadora. Mas pode contar conosco. Estaremos aí. Qual horário que é possível? Olha, pode ser 2 da tarde, estarei aí. E assim chegamos. E essa criança foi batizada igual nós batizamos aqui na igreja, porque era membro da igreja presbiteriana da Tijuca, como qualquer outra criança. Pastor de toga, de estola, de tudo. Ganhou seu certificado de membro assinado pelo seu avô presbítero, que serviu ao Senhor por anos como secretário do conselho. E essa criança foi batizada com tanto amor, com tanto carinho. As pessoas na incubadora pararam, porque nunca tinham visto uma pessoa vestida daquele jeito, pegando a criança, sendo batizada, e a criança, aquele chorinho, se acomodando no colo depois da mamãe, recebendo o carinho do pai. E ato contínuo, ela vem a falecer no outro dia. E fazemos o ofício fúnebre. E o que você tinha ali eram pessoas que diziam: só Deus. Só Deus. Para a gente entender o que é isso. E Dani, tempos depois, fez um story no Instagram, relatando tudo passo a passo. E a quantidade de mulheres que entraram em contato, agradecendo aquele testemunho, é o que diz a Escritura. Ela, antes de ser fecunda, demonstrou que a primeira natureza da criação é ser, antes de se multiplicar, ela demonstrou que a primeira natureza da criação é ser frutífero, é ser fecundo. Porque através do seu testemunho e daquela vida, milhares de pessoas foram alcançadas, foram sensibilizadas e tomaram direções em suas vidas a partir do testemunho dela. Mulher, Deus te chamou à existência para você ser frutífera. Mude a sua realidade. Por que as pessoas dizem para vocês o que vocês têm que ser? Não é você que decide o rumo da sua vida?
Por que que a mulher, se decidir ficar em casa e fazer um bolinho à tarde, ela é defenestrada de grupelhos? Não pode mais fazer? Quem diz isso? Seja criativa, mulher. Seja frutífera. Liberte-se dessas amarras. Um outro exemplo de uma pessoa frutífera. Quando certa vez, milhares e milhares de reais gastos em tratamentos e nada de dar certo. Quando fomos a um retiro em Mendes, onde minha esposa tinha que subir as escadas com o maior cuidado. E nós passamos 4 dias naquele retiro com aquela sensação de que a fertilização deu certo, ela estava grávida. E tinha que tomar cuidado com aqueles óvulos fecundados todos ali dentro. E aí volta do retiro, barriga inchadinha, tudo acontecendo. E aí faz o exame negativo. E foram tantas vezes que deu negativo, que eu já não tinha mais cara de olhar para minha esposa e ler e dizer negativo. E chegando a um ponto, morando na casa pastoral, uma casa enorme, linda, maravilhosa, mas uma casa seca, porque era a casa ideal para as crianças e não tinha nenhuma. Ao ponto de eu dizer, não é mais necessário estudar, porque tudo aquilo que se pode ser, não deixarei para ninguém. Para que serei melhor? Melhor para quem? Se ninguém vai saber de nada disso. Para que evoluir? Para que progredir? Para que angariar coisas, se não há para quem deixar? Até que, chegando aqui na igreja, e vendo o grupo das crianças, me vem um rompante. Se não sou pai de um, procurarei ser pai de todos. Tratarei todos como se fossem meus filhos. E aí que começou. Quais são as ordens dos livros da Bíblia? Porque se fosse meu filho, ele saberia. Quais são as ordens do Antigo e Novo Testamento? Quais são os hinos da nossa igreja? Qual é a história da nossa igreja? Que se fosse meu, teria que saber. E aí passa um tempo. Surge a notícia de que há uma criança aqui, etc e tal, e daqui a pouco ela é trazida. Ela é deixada no colo da minha esposa. Eu digo, vai lá para dentro, que eu não sei como é que vai ser isso, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco ela volta com a criança no colo, com todas as crianças à época atrás, perguntando para ela, tia, é a sua filha que chegou? É a sua filha que chegou? E ela diz, é minha filha, Deus acabou de me dar. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Perante justiça, perante lei, perante ECA, perante isso e aquilo outro. E 8 meses depois de uma história que você já conhece, a exaustão, ela foi reintroduzida à igreja, com o nosso sobrenome. Um outro exemplo de pessoa frutífera, que não gerou nas entranhas, mas deu frutos, é uma senhora que nunca foi casada, nunca teve filhos, mas se permitiu adotar por uma família. E ao ver uma criança disse, você foi adotada pelos seus pais, eu te adoto como sua avó. E essa mulher dos 80 aos 90 anos tomou as maiores decisões da vida, ao passo que hoje talvez seja uma das mais visitadas no abrigo em que ela está. Se ela espirrar, já está aqui no hospital. Se ela disser que está triste, chegam 3, 4 ali para dar um oi. Não gerou na entranha, mas é uma mulher frutífera. Mas esse mundo de hoje diz o que para você? Não seja frutífera. Não dependa de ninguém para nada. E você não percebe que a raiz da esterilidade é quando você acha que pode ser igual a Deus, não depender de ninguém. Meu irmão e minha irmã, e Deus os abençoou e lhes disse,
Sede fecundos, sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Judeus seguem esse princípio. E pode vir a guerra que for, desde o período da queda, eles permanecem até hoje. Por quê? Porque transmitem sua consciência para aqueles que estão vindo. Muçulmanos conseguem isso. Por quê? Porque transmitem a sua consciência para aqueles que estão vindo. Chineses conseguem isso. Por quê? Porque transmitem a sua consciência para aqueles que estão vindo, que estão chegando. Os cristãos conseguem isso? Não. Porque quando a criança nasce, o que o cristão após o batismo faz? Eu vou criar ele à vontade. Quando ele crescer, ele vai ter a religião dele. Estão aí os desigrejados, os ateus, que todos dizem, a maioria diz o quê? Eu comecei na igreja, esse hino eu lembro, eu cantava quando era criança. Mas os cristãos o que dizem? Eu deixo à vontade. Se quiser vir, vem. Se não quiser vir, eu não vou forçar. Eis o nosso mundo, onde homem e mulher de igreja dizem que querem ser independentes do outro e não percebem que este é o mesmo significado da frase seja igual a Deus. Mas Deus te convida nesta manhã, minha irmã e meu irmão, a ser uma pessoa frutífera, a ser uma pessoa que multiplica-se, a ser uma pessoa que enche a terra e sujeita a terra, domina sobre os animais, domina sobre todos. Foi isso que Deus te chamou a ser. E o que temos sido como homens, e o que temos sido como mulheres. E no Dia das Mães, digo para as mulheres que ainda não são mães, se você não pode ser mãe, ou até não quer ser mãe, mas isso não é impeditivo para você ser frutífera. Tem zilhares de pessoas que precisam do seu cuidado, da sua atenção, do seu carinho. E se você pode ser mãe, mas está em dúvida, te digo uma outra coisa. Daqui a 60 anos, 70 anos, se você não tiver sua prole, ninguém saberá da sua existência nesse mundo. Você terá sido totalmente irrelevante. Porque a única forma de você ser relevante e perpetuar-se é se você tem uma outra pessoa que vai dizer que você existiu. A todas as mães, parabéns. E não deixem de criar seus filhos no Senhor. E se você os criou no Senhor, mas por algum motivo ele hoje está desviado, disse bem, desviado, não perdido, é diferente.